Olá, professor Silmário aqui de volta. Hoje nossa aula será sobre juros simples. Então vamos, aqui ao assunto. Bem, juros simples é um rendimento que você vai obter ou você vai pagar se você emprestou um dinheiro ou fez um empréstimo. E no juros simples esse rendimento ocorre sempre em cima do capital inicial. Então a forma para se calcular os juros simples, existe em livros que usam essa forma sem esse 100 aqui embaixo. Nesse caso a gente representaria a taxa na forma decimal. Mas eu prefiro usar com esse 100 aqui, certo? Porque aí usa os números do jeito que aparece aqui no problema. Então a fórmula para calcular os juros é capital, que é o dinheiro, vezes a taxa, que é a taxa de porcentagem de rendimento dos juros, vezes o tempo, dividido por 100. Essa fórmula você calcula qualquer valor, o juro, capital, a taxa ou o tempo. Porém, eu fiz o seguinte, eu simplifiquei essas fórmulas aqui, inverti essas fórmulas para facilitar também quando o problema pediu o capital, a taxa e o tempo, para que você possa fazer isso de forma mais rápida, fazer um cálculo mais prático e rápido. Então essas fórmulas para calcular o capital, a taxa e o tempo é essa fórmula invertida. Então observe que ela é fácil até de você gravar, porque aqui em cima, capital aqui é J100 em todos, ó, J vezes 100, J vezes 100. E embaixo, se você vai calcular o capital, a taxa e o tempo fica embaixo. Se você vai calcular a taxa, só vai mudar a posição, a taxa para cá, o capital para aqui. Se vai calcular o tempo, só vai mudar a posição, o tempo para cá e a taxa para lá. Então vamos ver aqui um exemplo, Calcular os juros simples, então calcular o J, que é um capital de R$700, então o dinheiro aplicado 700. Não vou utilizar o zerinho depois da vírgula não, vou deixar para colocar só no resultado final. Produzirá em 5 anos, então 5 anos é o tempo, vou botar aqui 5A. É a taxa de 8% ao ano, 8% ao ano, eu escrevo A. Importante a gente escrever essa abreviatura aqui, porque em alguns problemas vai acontecer a taxa e o tempo estar em unidades diferentes. Por exemplo, taxa em ano e tempo em meses. Aí nesses casos você vai precisar transformar, ou deixar tudo em ano, ou tudo em mês. Mais para frente a gente vê um exemplo assim. Então aqui, só substituir na fórmula agora. Capital 700 vezes a taxa 8 vezes o tempo, que é 5, tudo isso dividido pelo 100 que tem na fórmula. Estou aplicando aqui a fórmula de juros, porque pediu para calcular os juros. Aqui, como tem zeros no problema, dá para a gente simplificar aqui, 2 zeros do 100, dá para cortar com 2 zeros do 700. Então, pronto, no numerador, já morreu aqui embaixo, então só multiplicar agora. Deixa eu ver como vai ficar mais fácil, vou fazer voltando aqui. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, então vai dar 280. Então, R$280 foram os juros produzidos por esses R$700, certo? Durante os 5 anos com essa taxa aí de 8%. Vamos ver um segundo exemplo. Então, vamos a um segundo exemplo, Calcular o capital. Então agora eu quero calcular isso aqui, o seu capital. Que em 1 ano e 6 meses, o tempo aqui, 1 ano e 6 meses, rendeu 1.500 de juros simples, então os juros aqui 1.500, a uma taxa de 20% ao ano, A. Observe o seguinte, aqui 1 ano e 6 meses, eu tenho o tempo em meses e aqui em ano. Então, ou eu deixo a taxa e o tempo tudo em meses, ou eu deixo tudo em ano. Veja, 20% para transformar numa taxa mensal, eu teria que dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Aí provavelmente vai dar uma dízima periódica. Mas nesse caso, observe aqui, o que é 1 ano e 6 meses? Eu poderia colocar tudo em meses, 1 ano e 6 meses, dá 1 ano é 12, com 6, 18 meses. Mas aqui eu ia ter que transformar, ou usar uma fração,
ou então, né, usar um número decimal que era uma dízima, já aproximava o valor, não dava tão exato. Então a gente pode representar isso por um número decimal aqui, ó. 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio. E como é que se representa o número 1,5? 1,5 é 1,5, né? 2,5 é 2,5, 3,5 é 3,5. Então 1 ano e meio é 1,5. Não é 1,6, cuidado para não confundir. Então 1,5 meses, ano, né? Transformei em anos agora. 1 ano e meio, né? Então agora sim, a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Posso usar a fórmula. Agora, como é o capital, né? Vou usar essa fórmula aqui para o capital, que ela é mais prática. Eu poderia usar aqui, né? Só dar um trabalhinho maior. Então, eu vou usar essa daqui de capital, que é bem mais prática. É o juro vezes o 100 dividido pela taxa vezes o tempo. Então, o capital vai ser, quem é os juros? 1.500 vezes o 100 da fórmula, dividido pela taxa que é 20, vezes o tempo, que é 1,5. Aqui dá para simplificar um zero, né? Porque eu posso cortar esse zero do 20 com um zero de cima aqui. Vou cortar com aquele do 100. E ficamos com 1.500 vezes 10, 15.000, dividido por 2 vezes 1,5, dá 3. Né? Então, fazendo essa divisão, 15 dividido por 3 dá 5. Né? Então, vai dar aqui 15.000 dividido por 3 dá 5.000. Então, 5.000 reais. Né? Então, a resposta aqui, reais, 5.000. Esse é o valor do capital. Vamos a um terceiro e último exemplo. Então, nosso terceiro exemplo diz o seguinte: calcule os juros, né? Calcular o juro agora. Produzido por 5.000 reais, então é o capital, né? O dinheiro é o capital aqui, 5.000 reais. A taxa de 24% ao ano, 24% né, ao ano, em 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano, 8 meses. Olha, o número 1 ano e 8 meses para usar na forma decimal é meio complicado, né? Para transformar só em ano aqui. 1 ano e meio é fácil, né? Mas 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses não fica simples. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos transformar tudo em mês nesse caso. 1 ano e 8 meses equivale a 20 meses, né? Porque ó, 1 ano são 12 meses. Mais esses 8 meses aqui, né, eu vou ter 20. Então aqui vai dar 20 meses. E essa taxa, 24% ao ano, se no ano é 24, em cada mês é quanto? Vai ser 2% ao mês, né? Porque eu divido 24 em 12 meses. 24 por 12 dá 2, então dá 2% ao mês. Pronto, agora sim, está tudo em mês. Taxa e tempo em mês. Então, dessa forma eu já posso usar a fórmula de juros direto. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Juros é igual, capital 5.000 vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 20, dividido pelo 100. Vamos dar uma simplificada aqui. Eu vou cortar esse zero do 20 com o zero do 100. E vou cortar esse zero daqui com o outro zero do 100. Então ficamos com 500 vezes 2, vou colocar o resultado aqui embaixo. 500 vezes 2 dá 1.000, 1.000 vezes 2, 2.000. Então, 2.000 reais, 2.000 reais de juros. Ok? Então, até uma próxima oportunidade.